Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XP Resolve. Aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de Sociologia de 2009 até hoje. Esse projeto massa que eu expliquei criou para você em cima das suas dúvidas. Mas vem aqui comigo, ó. No vídeo de hoje nós temos a questão do Enem de 2017, de segunda aplicação. Nós continuamos aqui nesse nosso bloco de questões discutindo sobre a noção de movimentos sociais. E é muito importante que você entenda, dentro dos movimentos sociais, como existe uma diversidade de pautas. Por exemplo, já falamos aqui sobre feminismo, sobre o movimento negro, sobre inúmeros outros movimentos sociais em sua própria concepção. No vídeo de hoje, nós estamos lidando com um tipo específico de movimento social, muito importante e uma temática absolutamente plausível de pintar na sua prova. Veja só. O nome do texto é Homossexualidade e Movimento LGBT. Estigma, diversidade e cidadania. Eu queria muito chamar a sua atenção aqui nesse ponto, porque primeiro a gente está falando sobre um movimento social e aqui usa-se no termo, é um termo que foi se adaptando ao longo do tempo. O termo usual hoje, no momento que estamos gravando esse vídeo, é LGBTQIA+. Veja, vamos chamar de LGBT, porque é pela referência do texto que a gente tem aqui, beleza? Ele usa algumas expressões, por exemplo, como estigma, diversidade e cidadania. Essas três palavras estão totalmente relacionadas. Por quê? Quando a gente fala sobre estigma social, eu queria que você lembrasse principalmente de um sociólogo chamado Irving Goffman. Esse cara, ele vai discutir a tese dos estigmas sociais, porque o estigma é um tipo de marca. Uma marca que não é necessariamente física. Pode ser, de fato, uma deficiência, a cor da pele, gênero, idade, condição social. O estigma é um tipo de marca que alguns indivíduos possuem e, por possuírem essa marca, isso lhes confere algum tipo de desigualdade ou desvantagem social. A noção de estigma já foi trabalhada por inúmeros outros autores. Por exemplo, o Norbert Elias usa a expressão os estabelecidos e os outsiders. O Zygmunt Bauman fala, por exemplo, sobre o refúgio humano. O Michel Foucault, por exemplo, fala sobre a noção de anormais e normais. Então, o que ele está discutindo? É que grupos LGBT, que foram se transformando na denominação ao longo da história, eles sofrem, sem sombra de dúvida, estigmas. São grupos que lidam com a diversidade. Cada um desses símbolos ou siglas representa uma condição de identidade humana e social. E, obviamente, falar sobre cidadania é falar sobre o respeito aos direitos e aos deveres de cada um desses indivíduos. Todo cidadão é igual perante a lei. Artigo 5º da Constituição de 1988, aqui para você. Lembre-se disso. Ou seja, é uma parcela da população que, por ter determinada característica social, um estigma, sofre algum tipo de desvantagem. Mas vamos aqui para o texto. Ó. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas da condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração e doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque já caiu na prova do Enem inúmeros textos referentes a isso. Por exemplo, um que fazia era um texto sobre Salvador, no Brasil colonial, salvo engano, e ele chamava essa expressão, a questão inclusive sobre Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, que ele considerava um pecado nefando. Então, olhe como ao longo da história esse preconceito foi exatamente consolidado, normatizado ao longo da história. Mas olha o que o comando ele espera de você. Ó. O movimento social abordado, no caso o movimento LGBT, justifica-se pela defesa de que direito? De organização sindical? Não é a pauta. De participação partidária? Não é isso que eles pleiteiam. De manifestação religiosa? Também não. Veja que todos esses itens estão indiretamente relacionados, mas não é o que o comando está te perguntando. De formação nutricional? Também não.
O que esses grupos pleiteiam é simplesmente um direito, estamos falando sobre cidadania, de afirmação identitária, de poder assumir enquanto a identidade que lhes convém, ou que lhes é oportuno, ou que lhe desejam. E isso, estamos falando basicamente de um direito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado todas as suas dúvidas e a gente se vê logo logo. Um abraço!